Qualquer navegante experiente sabe que o mar aberto nunca revela os mesmos segredos duas vezes. Cada jornada carrega um toque de incerteza, como se o oceano desafiasse a tripulação a desvendar seus mistérios e enfrentar o inesperado. Por mais que as águas pareçam familiares, basta um único lance de rede para trazer à tona algo jamais visto, ou algo que talvez nunca devesse ser encontrado. O oceano é um oponente imprevisível, capaz de ser tão pacífico quanto uma noite tranquila, numa aldeia costeira, mas também tão furioso e implacável quanto uma tempestade desabando sobre uma cidade esquecida. É por isso que, ao final de cada travessia, mesmo os pescadores mais destemidos sentem um alívio palpável ao avistar a linha da costa no horizonte, uma sensação de vitória sobre o mar e suas incertezas. Mas naquela viagem, algo mudou o rumo do destino. A tripulação do Vento Bravo já estava na rota de retorno quando deparou-se com uma visão que desafiava qualquer expectativa. Nenhum deles hesitou, como se um instinto profundo os impelisse a agir sem pensar duas vezes. E quando finalmente perceberam o que estavam diante, ficou claro que cada minuto perdido poderia ser crucial. Já fazia quase 2 semanas que o Vento Bravo navegava em alto mar, muito além do habitual, mas o vento e a maré não colaboraram nos primeiros dias, e os pescadores sabiam que não podiam voltar de mãos vazias. Suas economias já estavam minguando, e o trabalho árduo não garantia nem de longe uma vida confortável. Ser pescador não é apenas enfrentar o perigo das águas profundas. É também lidar com a incerteza constante de uma pesca escassa e um lucro ingrato. Diante da dura realidade, a tripulação sabia que algo precisava mudar. Os mares que antes eram generosos, agora pareciam escassos, castigados pela pesca incessante de incontáveis embarcações. O capitão do Vento Bravo decidiu arriscar, traçando uma rota mais ousada em busca de águas menos exploradas, um lugar onde as redes pudessem voltar a se encher e o risco de voltarem de mãos vazias diminuísse. A jornada até lá foi longa e desafiadora, mas o instinto do capitão não falhou. Quando chegaram à nova área, depararam-se com uma imensidão de águas desertas, onde nenhum barco havia ousado se aventurar. Não havia competição, apenas a promessa de uma oportunidade rara. Com a tensão acumulada dos dias vazios, o primeiro lance de rede foi carregado de expectativa. E quando começaram a puxar a malha trançada, um peso inusitado fez seus braços tremerem. A resistência era tanta que por um momento acreditaram ter enganchado em algum obstáculo, mas logo perceberam que não se tratava de um erro. Era pesca e muita. Quando finalmente ergueram a rede para o convés, a visão foi de pura euforia. Uma massa pulsante de peixes cintilava sob o sol, se debatendo em frenesi. Era sem dúvida a maior captura que já haviam feito em uma única investida. O convés parecia pequeno para tanto peixe, e os pescadores mal conseguiam conter a alegria. A sorte continuou a sorrir por 2 dias seguidos. Cada rede lançada retornava lotada, até que os porões estavam abarrotados, e não havia mais espaço para armazenar sequer um peixe a mais. A tripulação comemorava a cada lance, e até os marinheiros mais experientes se sentiam tomados por uma empolgação juvenil. Como se a própria natureza estivesse em sintonia com a maré de sorte, criaturas majestosas surgiram à distância, e o momento mais memorável foi quando um grupo de baleias deslizou ao lado do barco, como se saudasse os pescadores por sua persistência. Era um espetáculo para os olhos, e um presente para o espírito. Com o porão cheio e os corações vibrando de entusiasmo, decidiram que era hora de voltar. No entanto, o retorno não seria fácil. O céu ameaçava fechar e as ondas tornavam-se mais agressivas a cada milha percorrida. O capitão, experiente e cauteloso, traçou uma rota alternativa para evitar as águas turbulentas que poderiam colocar tudo a perder. O desvio custou caro. O novo trajeto somou pelo menos 2 dias à jornada, obrigando a tripulação a navegar quase na contramão, tentando manter a tempestade às suas costas. Não havia escolha. Precisavam escapar das águas agitadas e torcer para que a curva ao largo os levasse a um trecho menos ameaçador. A tormenta parecia perseguir o barco, aproximando-se mais rápido do que o esperado, e a tensão se acumulava a cada mudança de vento.
Por sorte, o instinto do capitão não falhou. Sua previsão estava correta, e ao se afastarem o suficiente, as águas começaram a acalmar, embora ainda carregassem resquícios de fúria. Mesmo assim, ninguém podia baixar a guarda. A tripulação já estava no limite, exausta de tanto mar e sentindo a falta de comida fresca e água potável. A cada amanhecer, o horizonte parecia intocado e a linha da costa permanecia um desejo distante. Por sorte, o vento bravo estava bem abastecido. O porão transbordava de peixe. E a água da última chuva havia sido coletada com pressa, enchendo alguns barris improvisados. Isso os manteve firmes, apesar da fome de algo além de peixe salgado e da sede de água limpa. A promessa de terra firme parecia uma miragem que nunca se concretizava. Sem muito o que fazer além de esperar, os homens passavam os dias se distraindo com jogos de cartas e dados. Alguns se aventuravam a vigiar o mar, esperando avistar algo além do azul monótono, mas a paisagem continuava vazia, como se o mundo inteiro fosse feito apenas de água e silêncio. A monotonia misturava-se ao cansaço, e o cheiro de peixe impregnava o ar, tornando o ambiente quase insuportável. Quando avistaram um barco ao longe, por um momento consideraram pedir socorro ou ao menos compartilhar um pouco de água. Mas qualquer tentativa de contato custaria mais tempo, e tempo era o que eles não tinham. Decidiram continuar, com os olhos fixos na promessa de um porto seguro. Foi então que um grito ecoou do convés. Um dos tripulantes apontava com o braço trêmulo para o horizonte. Todos se aglomeraram, tentando enxergar o que ele via. E lá estava, uma fina linha escura cortando o brilho do oceano. Terra! Finalmente! O grito inicial se transformou em um coro de alegria. Os homens se abraçavam e riam como crianças, esquecendo por um instante toda a fadiga e o desespero que os haviam acompanhado nos últimos dias. Mas enquanto os homens comemoravam, um deles permanecia parado, absorto na linha do horizonte. A visão da costa, tão próxima, parecia quase surreal, como um sonho distante finalmente ao alcance. Foi quando algo rompeu a superfície da água, chamando sua atenção. Por um instante, seus olhos demoraram a focar, como se a exaustão lhe pregasse uma peça. Mas não, lá estava ele, um golfinho robusto e imponente, seu corpo cortando o reflexo do sol sobre as ondas. O marinheiro sorriu quase por reflexo, pois golfinhos eram comuns naquela região e já haviam cruzado com muitos ao longo da viagem. No entanto, aquele tinha algo diferente, não em sua aparência, mas em seu comportamento. O animal se debatia com movimentos pesados, claramente exausto, tentando mergulhar, mas voltando quase de imediato à superfície. A princípio, o tripulante pensou que estivesse apenas brincando ou talvez desorientado pelas águas agitadas. No entanto, conforme o barco se aproximava, ele finalmente notou o problema. Uma rede de pesca presa à cauda do golfinho, grossa e enredada como uma armadilha, cruel. O coração do pescador apertou ao perceber o que aquilo significava. A rede não parecia ser do vento bravo, mas não importava. Qualquer embarcação que cruzasse aquelas águas poderia tê-la perdido. Talvez já estivesse vagando há dias, arrastando o golfinho para longe de seu grupo. Não havia sinal de outros por perto, e o animal parecia devastado pelo esforço contínuo de carregar o peso. Sem pensar duas vezes, o homem gritou para os outros, tentando chamar a atenção em meio às comemorações. A princípio, ninguém entendeu direito, mas logo os sorrisos deram lugar a expressões de preocupação. O capitão ergueu o binóculo e avistou o que estava acontecendo. Imediatamente, ordenou que se aproximassem com cautela, mas a distância ainda era grande, e o golfinho, assustado com o movimento do barco, começou a se afastar. A tensão tomou conta do convés. Aquela era talvez a única chance de salvar o animal. Mas, ao mesmo tempo, arriscar um retorno ao mar aberto significava atrasar ainda mais a chegada ao porto. O capitão hesitou, pesando os riscos e as possibilidades. No entanto, ao ver a expressão determinada dos homens, soube que a escolha já estava feita. "Vamos atrás dele", disse o capitão, firme. "Não podemos simplesmente deixar para trás." O silêncio que se seguiu à decisão parecia quase sagrado. Não houve debates nem argumentos. Todos sabiam, no fundo do coração, que não poderiam seguir adiante sem tentar ajudar. O mar os desafiava diariamente, mas nunca os tornara insensíveis.
Ao contrário, aprenderam a respeitar cada criatura que cruzava seu caminho, mesmo vivendo daquilo que o oceano oferecia. O capitão assentiu com um aceno firme e girou o leme, dando ordens rápidas para ajustar as velas e aumentar a velocidade. O vento bravo virou em um arco largo, cortando as ondas para alcançar o golfinho que já se distanciava, seguindo uma rota tortuosa e irregular. A tripulação permaneceu em alerta, cada homem no seu posto, olhos fixos no mar, temendo que a criatura desaparecesse antes de poderem alcançá-la. Naquele instante, uma certeza tomou conta de todos. Alguns poderiam pensar que pescadores, homens acostumados a capturar a vida marinha para sobreviver, não teriam compaixão por um animal em apuros. Mas isso estava longe da verdade. Assim como um fazendeiro cuida de seu rebanho, mesmo sabendo que um dia terá que sacrificá-lo, os pescadores entendem que o oceano não é apenas um meio de sobrevivência, mas uma parte fundamental de suas próprias vidas. Proteger uma criatura que luta pela vida não era um ato heróico, era simplesmente o certo a se fazer. Quando finalmente se aproximaram do golfinho, perceberam que ele ainda tentava mergulhar, mas cada tentativa terminava em um retorno desajeitado à superfície, onde seu corpo cansado permanecia flutuando, sem forças. O animal parecia resignado ao peso da rede, como se já não esperasse mais escapar daquele destino cruel. "Abaixe a rede, rápido!" ordenou o capitão, e 2 tripulantes se apressaram em lançar a malha de captura com precisão. O golfinho, ao sentir o toque da rede fresca, fez um último esforço para se afastar, mas estava fraco demais para oferecer resistência. Surpreendentemente, a tentativa foi bem sucedida na primeira tentativa, e com cuidado trouxeram a criatura a bordo. O convés ficou em silêncio absoluto quando o golfinho foi depositado sobre as tábuas de madeira. A respiração pesada e os olhos brilhantes mostravam que ele estava consciente, mas claramente exausto. 2 dos homens mais fortes se aproximaram para manter o animal imóvel, enquanto o líder do convés rapidamente pegava uma faca afiada e se ajoelhava ao lado da cauda enredada. "Vamos devagar", murmurou o capitão, quase como se falasse diretamente com o golfinho. Com movimentos precisos e calculados, o líder começou a cortar os fios emaranhados. Cada fibra que se rompia parecia liberar um pouco do fardo que esmagava o espírito da criatura. Os outros membros da tripulação observavam em silêncio, respeitando o momento delicado, enquanto o golfinho permanecia imóvel, como se entendesse que estava sendo ajudado. Corte após corte, a rede finalmente cedeu, caindo em um emaranhado desfeito sobre o convés. O líder do convés recuou, limpando o suor da testa, enquanto os homens se entreolhavam com um alívio quase palpável. O golfinho, ainda sem forças para se mover, parecia respirar com mais leveza, como se sentisse o peso da liberdade prestes a retornar. Sem perder tempo, abriram a escotilha lateral do convés e se prepararam para devolver o golfinho ao seu verdadeiro lar. O animal parecia hesitar, como se ainda duvidasse de sua própria força, mas com alguns empurrões cuidadosos, finalmente deslizou de volta para a água. Houve um segundo de expectativa, até que ele desapareceu nas profundezas com um vigor renovado. O capitão permaneceu observando o ponto em que o golfinho sumiu, e os outros homens também ficaram em silêncio, por alguns instantes, como se esperassem um último adeus. O mar voltou ao seu ritmo constante, e o som das ondas embalava a sensação de dever cumprido. "Vamos lá, pessoal!" gritou o capitão, ajeitando o leme. "Temos uma viagem para terminar." De volta à rotina, a tripulação começou a limpar o convés e organizar os restos da rede que havia aprisionado o golfinho. O trabalho parecia mais leve agora, e a tensão que os acompanhara nos últimos dias finalmente se dissipava. Mesmo sabendo que perderam horas preciosas, ninguém lamentava a escolha que haviam feito. A sensação de ter feito a coisa certa compensava qualquer atraso. Algum tempo depois, quando o vento bravo já estava retomando o curso para a costa, um som cortou o ar. Um salto vigoroso ao lado do barco. Um sorriso largo se abriu no rosto dos marinheiros ao reconhecerem a figura familiar. O golfinho emergiu, saltando graciosamente, como se celebrasse sua liberdade recém-conquistada. Seu corpo brilhou à luz do sol,
e por um instante ele pareceu acompanhar o barco como um companheiro de viagem inesperado. Os homens sabiam que os golfinhos eram criaturas inteligentes e afetuosas, e não era difícil imaginar que aquele gesto fosse uma espécie de agradecimento. O animal saltou mais uma vez, em um arco perfeito, antes de finalmente desaparecer no horizonte. A chegada ao porto foi triunfal. Além do porão abarrotado de peixe e das histórias de perigo e sorte, havia algo mais profundo que cada homem levava consigo. Uma lembrança vívida de um ato de coragem e empatia em meio ao mar aberto. Naquela noite, enquanto celebravam no cais e dividiam a pescaria, o assunto principal não era o tamanho da captura nem o cansaço da viagem, mas a história do golfinho que retribuiu o gesto com uma última saudação. Para aquela tripulação, o mar nunca mais seria o mesmo. Agora sabiam que, mesmo em meio às maiores adversidades, um pequeno ato de bondade podia transformar uma jornada comum em uma lenda viva. Agora, imagine uma cadela exausta e coberta de lama adentrando uma delegacia com um filhote nos dentes, depositando-o no chão frio e voltando para buscar mais 2. Mas, antes que o alívio pudesse chegar, um caminhão preto aparece na borda da floresta e o instinto protetor dela se acende novamente. Porque ela arriscou tudo para chegar ali. Quem está disposto a levá-la de volta a qualquer custo? Que segredos sombrios essa mãe corajosa esconde? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!